Olá, boa noite, queridos amigos. João Carlos, Gladys, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito grande estarmos novamente nesta semana que nos iniciamos perto do Natal. Clara, boa noite. Emily, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Alô, Aloysio dos Reflexões, é verdade. Retornamos ao perfil Reflexões Aloysio, e é uma alegria contar com vocês, e o Ari chegando também, e hoje nós temos uma surpresa, né, que já foi divulgada, uma surpresa muito gratificante, que é uma convidada. Hoje nós estamos com uma live internacional, olha só que chique, hein? Will, boa noite, querido, seja bem-vindo. Nós temos hoje a querida Daniele, que vai estar conosco. Que alegria! Surgiu de uma intuição surgiu de uma intuição lendo a mensagem. Falei, eu vou convidar a Daniele, se ela aceitar participar, nós vamos lá, né? Leila, boa noite, seja bem-vinda. E a Daniele aceitou, vai estar conosco daqui a pouco. Viu, Clara? Sem querer, querendo, acabou indo, né? Made in Zachary, tá vendo? Olha, a Daniele chegou agora. Já viu como que a ligação fluídica espiritual funciona? A gente fala o nome das pessoas, as pessoas chegam, né? Daniele, boa noite, querida. Já te trago já, viu? Fique tranquila. É uma alegria muito grande. Fiquei muito, hiper, mega feliz de você ter aceito o nosso convite. Eu vou mandar os aviõezinhos aqui primeiro, tá? Enquanto eu mando os aviõezinhos, vocês vão chegando aí. Mas surgiu de uma intuição, viu? Uma intuição lendo o texto. Eu falei assim, nossa, o texto é pequeno, né? O que eu vou fazer? Vou fazer uma live de 10 minutos? Muito pouco. Aí eu tive a intuição, falar, vamos trazer uma convidada, né, para falar, né? Contando o Espiritismo, boa noite, seja bem-vindo. E que a Daniele sirva de estímulo, né, a vocês para estarem juntos conosco. E é uma alegria muito grande realmente, fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade, né, tanto de abrir espaço para vocês virem para cá, como também, né, que a gente fala, para a gente se conhecer um pouco mais, né? De vez em quando, o rostinho lindo brilhanta as lives. É verdade, né, João Carlos? De vez em quando a gente traz alguns convidados aqui para dar um brilho no nossa live, né? Que é muito bom, com certeza. É uma gratidão muito grande. Tá vendo, Daniele? Pode ficar despreocupada. A Clara também. Eu sou muito de boa aqui. Vocês vão ver que não dói nada. Não vou colocar ninguém em saia justa. Ninguém vai ficar numa situação... Ah, e agora? O que será que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Tudo tranquilo, né? Daniela, não fica nervosa não. Aqui tá tudo... Olha, antes de eu trazer a Daniela aqui, deixa eu só falar para vocês que este final de semana eu participei de uma maratona, gente. E falo para vocês, incrível. Uma maratona. No ano que vem você vem. Legal, Clara. Legal. Flavinha, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Marquinho, seja bem-vindo também. Então, gente, participei de uma maratona de 36 horas, vocês acreditam? Um amigo espírita secreto, com 24 perfis participantes, e foi uma loucura, que começou no sábado, a revelação no sábado às 9 da manhã, e terminou praticamente, né? Terminou praticamente ontem às 9 da noite, então praticamente 36 horas de 5 mil quilômetros, né? Praticamente, viu? Praticamente. E eu falei, né? Eu ganhei este livro aqui, que é O Estante da Vida, de psicografia do nosso querido Chico Xavier. Eu brinquei bastante, né? A Laura falou que é do Humberto de Campos, né? Everton, boa noite, seja bem-vindo. Ela falou que é Humberto de Campos. Eu falei que, na verdade, é o irmão 10, né? Que é o parente do irmão do Ben 10. Eu até brinquei com ela. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Mas isso foi bem legal, foi muito gratificante. A Laura me mandou uma carta totalmente enigmática, totalmente
falando um monte de coisa, não dava para identificar coisa nenhuma, né? A Flavinha estava viajando, já retornou, Flavinha. Martielli eu sei que já voltou. Então, bom, sem mais delongas, deixa eu fixar o comentário primeiramente, né? Débora, boa noite, querida, seja bem-vinda. Opa, tira esse óculos daí, gente. O que é isso? Tira isso aí. É descontraído, mas de menos, né? Senão vai parecer que é live da Babi aqui. A Babi que gosta desses comentários. Ah, você tá lá? Estou aqui ainda. Ah, você está lá, legal. Obrigado, Flavinha. Bom saber. Flavinha está em Gramado. E vejam que coisa interessante. Flavinha foi para Gramado, nem comentou nada com a Martielli. E Martielli também estava em Gramado e as duas se encontraram. Silene, boa noite, seja bem-vinda. Silene, ontem foi aniversário de Dores de Campos, né? Parabéns aí pela sua cidade. Fiquei sabendo que inauguraram a estátua do Cristo Redentor. E sem mais delongas, né? Senão fica aquela coisa estranha, né? E a nossa convidada, deixa eu trazer a nossa convidada aqui, senão ela vai falar, não, ele desistiu de me trazer aqui. Cadê a nossa convidada aqui? Ela aqui. Convidada querida. Enquanto a Daniele chegando. Olá. Olá! Acho que eu tô branca demais. A luz, né? Uhum. Acho que agora melhorou. Melhorou sim. Uhum. Boa noite, gente. Boa noite, Aloísio. Obrigado, meu amigo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nervosa, sim. Estou aqui, ó, com meu chazinho de camomila. Daniele, fique muito à vontade. Você sabe, né, que aqui conosco não tem rosco, né, para fazer uma rima, né, para não perder a brincadeira. Aham. O importante aqui que a gente sempre fala, né, a gente procura fazer uma live alegre, mas com respeito sempre, né, pela doutrina espírita, pela Claro. mensagem do Evangelho. E a gente fica muito feliz, mesmo que estava te falando, surgiu de uma intuição de eu abrir o texto, eu falei, nossa, um texto pequeno, evangelização pelo telefone, o que a gente pode fazer, né? Aí me deu um insight e lembrei que os seus filhos agora estão fazendo a evangelização, né, online, e eu lembrei Uhum. disso daí, me deu um insight, falei, vamos ver se a Daniela aceita, né? Se ela aceita participar. Estamos aqui, com a cara e a coragem. Tá vendo só? Daniele, se você quiser se apresentar para o pessoal, cumprimentar o pessoal que chegou aqui, deixa eu ver aqui, a Julie chegou, quem mais aqui? A Giane, o Gleison, a Julie já falei, a Gladys também, a Alessandra também, a Alessandra é amiga da nossa querida Clara, está aí conosco também. Então, pode se apresentar, fique à vontade, como a gente fala assim, a live é do convidado, o convidado manda na live. Oh, tá joia. Bom, eu sei que muitos de vocês não me conhecem, mas meu nome é Daniele. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, da cidade de Volta Redonda, mas hoje eu moro nos Estados Unidos, na cidade de Louisiana, no estado de Louisiana. Na verdade, tem 4 anos que eu moro aqui, né? Eu vim acompanhando meu esposo, que veio a trabalho. E a vida aqui é boa, né? Mais segura, a educação é excelente, mas o coração bate de saudade do Brasil. E o Aloysio me perguntou, né, uma vez, me pediu que contasse um pouquinho para vocês sobre mim. Eu nasci numa família espírita, então desde pequena eu sempre participei da evangelização. A minha mãe sempre nos levou, eu e mais 2 irmãos, então nós estávamos sempre no centro. Muitas vezes nós íamos sem querer ir, né? Porque nós queríamos brincar. Mas hoje eu vejo a importância desse ato e eu sou muito grata à minha mãe por isso, a dona Nilceia. E o quanto isso é importante, né, para nós. O quanto crescer ouvindo
falar de Jesus, o quanto conhecer Jesus, o quanto a doutrina nos modifica de tal forma, porque sempre existe um hiato, pelo menos para mim existia um hiato na minha juventude, né? Eu fui estudar, fui fazer estágio, a doutrina ficou um pouco em stand-by. Mas eu costumo dizer que a doutrina nunca saiu do meu coração, porque nos momentos que eu iria tomar alguma atitude, a minha consciência sempre apitava. E eu sempre me lembrava das coisas que eu tinha aprendido quando era criança. E nesse decorrer eu já participei da evangelização espírita também, já fui evangelizadora por algum tempo. E é isso. Hoje eu estou aqui, não tenho centro espírita na cidade de Louisiana. Até pouco tempo eu não conhecia a Luísio, mas já participava de outras lives, até da Flavinha já participei algumas vezes, quando ela fazia às 11 da manhã, se eu não me engano. Ela fazia, na verdade, o horário daqui 11h30. Desculpa, Isso, 1h30 da tarde. isso. Para mim era às 11, então, desculpem. Mas até que o Aloysio, né, criou essa ponte com as meninas que são tão amorosas lá no centro de Araraquara, porque até então eu vinha fazendo esse processo de evangelização com os meus filhos. Eu mesma evangelizava os meus filhos, né? A gente tinha o nosso momento de conversar, de ler a doutrina, de ler o evangelho. E é maravilhoso, porque apesar deles estarem na evangelização agora, estão de férias, né? Entraram já no finalzinho do ano. Eu ainda continuo fazendo o estudo com eles em casa. Mas agora, a Luísa, acho que eu já falei demais. Daniela, foi interessante isso, né? Eu cumprimentar a pessoa que está chegando de um modo geral, a gente quando está convidado fica um pouco difícil cumprimentar a todos, mas Claro, sintam-se cumprimentados e abraçados aqui por nós. verdade. Eu ouvi, você me mandou a apresentação que eles fizeram no final do ano, foi muito bonito, né? Eu Foi. não fiz divulgação ainda, porque eu não sei se a Janaína já liberou isso para divulgar, né? Mas eu deixei quietinho aqui, tá salvo aqui comigo. Uhum, Se ela autorizar, eu até divulgo depois também. Foi muito bonita essa história, uma participação virtual, né? Cada criança na sua casa e fizeram um trabalho todo conjunto. Eu achei muito tocante isso, né? E uhum. deixa eu te perguntar, já está mais calma agora? Está mais tranquila? Mais ou menos, mas tô bem. Então, a hora que você estiver mais tranquila, você fala que aí eu começo a fazer as perguntas difíceis. Não. Não tem pergunta difícil aqui, não. Pode ficar tranquila. Que nem eu brinco, né? Quando eu falei que eu trouxe, a primeira vez que eu fiz uma live com a Monique, do canal Luz da Alma, né? Da Monique Papo Uhum, Oficial, e eu fiz uma brincadeira com ela, né? Eu já sabia a questão do sobrenome da Monique, que é uhum, Monique Papa Christodoulou, que significa, o que é Christodoulou? O Papa é o servo do Cristo, isso é em grego. uhum, E uhum. o pai dela é de origem grega. Então eu começava a falar que eu queria saber os segredos da Monique. Né? A Monique falou, o que será que o Aloysio quer saber de segredo meu? Né? E não era nada, era mais um efeito de brincadeira mesmo, mais para falar do sobrenome dela, que por sinal é muito significativo, né? O Papa como servo do Cristo. Né? É E isso aí. Daniele, eu falo assim, fiquei muito feliz com a sua participação na live do aniversário do Everton, foi muito gratificante. Todos que participaram, né? E você estava até numa situação, você estava no carro, né? Parece, Foi. e Tava voltando para casa. conseguiu entrar, fazer a participação, e foi uma live muito tocante. Foi sim. A Cláudia falou que foi nos aniversários, a Cláudia Amari também, né? Foi nos aniversários mais gratificante que o Everton teve, né? E o Everton é um querido do coração. Se você vê a foto dele sorrindo, aquele sorriso dele transcende, né? A gente fala assim, transcende a distância. Ele parece que vem com um abraço afetuoso, né? É verdade. Conhecer, né, o Everton e a Cláudia foi muito especial. Eu sigo o Everton no Instagram, estou acompanhando ele. E por sinal, E é seu marido chama verdade. Everton, né?
Sim, eu acho que ele entrou aqui. Foi, eu vi ele entrou um pouco atrás lá, que Uhum. legal. Everton, seja bem-vindo, tá? Sinta-se em casa. Aqui é uma roda de amigos que a gente faz, na verdade, é o que eu sempre digo. A gente fica falando aqui, o pessoal comentando do outro lado, e a gente sente como se estivéssemos numa casa, num centro espírita, numa roda de conversa, Uhum. muito aberta, muito fraterna, e conversando sobre tópicos da doutrina espírita e também, né, um bate-papo bem agradável, né? Mas olha, eu vou contar um segredo para vocês. Everton é católico. Olha só, Everton é católico, mas eu costumo dizer que ele é o católico mais espírita que eu já vi. que certo, né? Ele é o católico que faz evangelho no lar, é o católico que partilha das coisas que acontecem nas nossas leituras. Eu já digo que ele tem um pé mais lá do que outras pessoas, do que costumava ter antes. E é muito bom, a gente convive muito bem desde sempre. E é isso, A né? Flavinha está dizendo que a mãe dela é católica, a minha origem também é católica. Eu Uhum, agradeço muito as minhas avós, tanto materna como paterna, que me encaminharam para a religião, né? A religiosidade, né? Eu segui todos os preceitos, fiz primeira comunhão, fui crismado, batizado, tudo certinho, né? Eu só não uhum. casei na igreja católica, porque já não era mais católico, né? Mas eu acho que a religião, né, que a gente sempre fala, Deus está no nosso coração, É independentemente de verdade, qual religião você professa. é verdade, amigo. Tem até uma pessoa que às vezes, uma pessoa foi perguntar, não sei se foi para o Chico, né? Foi perguntar assim para o Chico se ele teria, se ele tinha um amigo que, se ele deveria converter o amigo dele no espiritismo, ele era católico, tudo mais. Ele falou, o Chico falou, não, deixe seu amigo seguir o caminho dele. É preferível que seja um bom católico do que um péssimo espírita, né? É verdade. Então, eu Na falo assim, a verdade, religião é aquilo que está no nosso coração, né? a gente se preocupa ainda muito com rótulos, né? E na Sim, verdade não é isso que conta, né? O que conta é aquilo que a gente se deixa transformar, né? Através dos ensinamentos de Jesus. E todas as porque religiões, de uma certa forma, elas nos encaminham para isso, né? Para a transformação, para a melhora, para o crescimento. Então e eu costumo dizer que a gente tem que partilhar mais, né? Em vez de dividir. sim, e na verdade, né, o Dalai Lama uma vez foi perguntado qual seria a melhor religião, todo mundo achou que fosse falar que era dele, ele disse a melhor religião é que transforma o ser humano. Então, não importa o Uhum, rótulo, né, e sim a essência do indivíduo, isso que é o importante para todos nós. é verdade. Uh, Daniele, vamos ao texto? Já que ele Vamos não lá, é tão grande assim, né? Esse dá para a vamos lá. gente ler umas 4 vezes, não só 2 vezes como eu faço, né? Vamos sim. Você quer ler o texto? Você tá Posso, de... Você quiser? posso ler. Então vamos lá. Hoje, então, é a lição 33 do livro Novos Casos, de Jerônimo Mendonça, por Nicola Frattari, e o título é Evangelização pelo Telefone. Jerônimo usava o telefone para evangelizar crianças, jovens e adultos. Ligava quase que diariamente para a jovem Maria Bethânia. Após os cumprimentos e brincadeiras habituais, solicitava a ela lesse uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo aberta ao acaso. Depois, pedia-lhe para que comentasse tudo o que havia entendido sobre a lição. Em seguida vinham os ensinamentos. Comentava sobre o Espiritismo, ampliava a visão da leitura com histórias e casos. Elucidava questões voltadas ao mundo, à família e à própria existência. Era uma aula de evangelização ao telefone, muito particular. A amiga cresceu aprendendo mais sobre o espiritismo, tornou-se professora e psicóloga, além de evangelizadora infantil. Exatamente. Maria Bethânia, para aqueles que não sabem, ela é filha da Márcia França e ela é coordenadora pedagógica
pedagógica ou da parte psicopedagoga, se não me engano, do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, né? Uhum. É... O João Carlos fazendo graça aqui. A primeira live da Flavinha, quando Ah, a puxar. Flavinha teve, a Flavinha fez 200 seguidores, né? Teve 200 seguidores, ela apareceu na primeira live e Uhum. ela chegou assim, né? Eu sempre brinco com a Flavinha, que ela parecia uma menininha de 22 anos, toda frágil, toda assim, né? Oi, gente, boa noite, meu nome é Flávia Canosa, estou um pouco nervosa, né? Então rimou até. E aí o João Carlos está dizendo que você está parecendo a Canosa, uma nervosa muito à vontade. Uhum. É o poder do chá, João. O João Carlos precisa voltar a fazer live para imitar o Chico Xavier, né? Você nunca Uhum. assistiu? Não, nunca Vou ver assisti. se, vou ver se eu descubro uma live que ele fez comigo lá e eu mando o link para você. Tá, joia. Então, a Maria Bethânia, por sinal, eu até conversei com ela recentemente e para o ano que vem nós vamos fazer uma live com ela, Que legal. trazendo. Então, não sei se a gente vai fazer pelo Instagram ou pelo YouTube, vai depender do aspecto tecnológico lá, porque ela falou que já está com o PowerPoint preparado, então aqui para o Instagram já fica difícil. Talvez Uhum. a gente tenha que fazer pelo StreamYard utilizando o YouTube, né? Mas importante é fazer foi aquela feita no YouTube que o João imita o Chico. Flavinha, depois se você achar, manda para mim que eu vou mandar para Dani. Ah, eu quero ver. Então, Daniele, essa história, veja, o Jerônimo não só fazia esse aspecto da evangelização pelo telefone, e já mostrei aqui nesse livro, vou ver se eu acho aqui rapidinho, do lado onde ele ficava tinha um telefone, quer ver? Olha só, e é um telefone bem dos antigos, olha lá, Uhum. daquele telefone preto, De rodar o número assim. de discar mesmo, né? De discar. E ficava esse telefone do lado e ele pedia várias vezes para as pessoas ligarem para determinadas pessoas. E ele fazia, porque ele já sentia uma necessidade de, como que eu falo, as pessoas estavam às vezes passando por alguma dificuldade, então ele já sentia uma intuição, já pedia para ligar para aquela pessoa. E quão importante era isso, né? E esse aspecto da evangelização por telefone, o que você pode falar para mim desse aspecto aí? O que você acha? Olha, eu vejo o Jerônimo como um grande pioneiro, porque mesmo já naquela época ele percebia a importância de alcançar os corações, na verdade. E ele ultrapassava as barreiras das suas dificuldades físicas, porque ele entendia que só através da evangelização é que a gente poderia modificar, acalentar, cuidar desses espíritos. No caso, né, dessa moça, não sei se ela passava por algum problema, né, como ele fazia com outros. Na Mas, verdade, a Betânia era jovem, então ele fazia, na verdade, um trabalho de evangelização com ela, né? aham. Evangelização por telefone, esse trabalho que ele fazia com ela, né? Aloysio, trazendo isso para hoje, né, para os nossos dias de hoje. Nossas crianças hoje, vivendo a pandemia, elas estão passando por sentimentos muito conflitantes, né? Que podem estar vindo das notícias que elas têm acesso, ou do próprio desequilíbrio de nós, pais, não é? Sim. E o quanto é necessário a gente se atentar a isso. E a evangelização é uma grande forma de aplacar essas dificuldades. Por que eu te digo isso? Porque a gente ensina a criança a criar um vínculo com Jesus, com a espiritualidade, através da oração, através do estudo do Evangelho. Essa para mim é a grande importância da evangelização. Porque a gente vê
que o mundo hoje está como de cabeça para baixo, não é? Mas a Minha gente mãe sabe diz muito também, isso. Minha né? mãe fala sempre isso. O Não mundo é? virou de cabeça para baixo. Sim. E a doutrina nos revela que muitos desses espíritos que estão reencarnando aqui hoje têm missões, têm tarefas a cumprir. E eles chegam num momento de muita dificuldade para todos nós. Mas eu vejo também que a gente precisa auxiliar esses espíritos a realizar o que eles têm a fazer. E é através da evangelização. A gente tem que chamar para nós a responsabilidade. Pais, avós, educadores. Porque a evangelização prepara, não é? Dá a base sólida para a criança enfrentar o mundo, enfrentar a vida, né? Então é necessário sempre, sempre trazer Jesus para os nossos lares. Hoje a gente tem o mecanismo da internet, não é? Que é incrível. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos e vocês estão lá, e vocês estão, a maioria de vocês estão aí no Brasil. E da mesma forma que aconteceu com os meus filhos, né? A criança, quando você apresenta para ela esses assuntos, como a morte, a espiritualidade, a reencarnação, elas começam a criar um olhar muito natural para isso tudo. E eu tenho 2 exemplos aqui em casa. A Laurinha tem 4, o Emanuel tem 10. A Laurinha diz para mim, isso não sou eu, depois vocês podem perguntar para o Everton, que Jesus e os amigos dele, então que Jesus tem amigos. Sim. Que eles cuidam do coração da gente. Ela fala isso com 4 anos. Que lindo, hein? Emanuel tem noção, né, do mundo espiritual, da reencarnação. Ele ia até aparecer aqui hoje, mas ele tá super gripado, tá com febre, tadinho, tá deitadinho lá. Então, a gente não deve perder a oportunidade de preparar as nossas crianças para viver o mundo. A doutrina nos traz tanto esclarecimento. Claro que a gente não vai colocar na mão de uma criança de 10, 4 anos o livro dos Espíritos e o Evangelho. Mas a gente tem muito recurso, né? Hoje em dia, a gente tem uma linguagem própria para as crianças, não é? Uma linguagem simples, que vai trazer esse entendimento de uma forma lúdica, mas que ao mesmo tempo vai preparar esse espírito para o mundo, para trazendo mais conforto, né? Mais maturidade mais depois, né? E eu vejo isso já nessa ação do Jerônimo, porque no final do conto aqui da história, ela cresceu, ela se tornou psicóloga, ela é evangelizadora infantil. A semente que Jerônimo plantou pelo telefone floresceu. Sim. Né? Com certeza, né? E a gente fica vendo, né, todo esse trabalho, né, que eu falo, nós com todos os recursos materiais, né, do nosso corpo físico, nosso corpo material, todos os recursos que nós temos, e ele com todas as dificuldades, sem se locomover, cego, com dores atrozes, viajava pelo Brasil afora fazendo palestras, levando mensagens de consolo, de conforto, a tantas e tantas pessoas que estavam bem, aparentemente, entende? Uhum. Mas a gente não deve, assim como Jerônimo, não fugir ao trabalho. Nós não devemos fugir ao trabalho. Hoje as evangelizadoras, elas se predispõem a se conectar com o aluno. Mas vamos imaginar que o aluno não tem condições de se conectar. Como funcionaria? Agora é o papel dos pais.
Porque a evangelização no centro espírita ou a catequese na igreja é excelente. Mas a primeira evangelização é dentro da nossa casa. É trazer Jesus para o nosso lar. Porque a gente está acostumado a ter um momento onde a criança vai ter com Jesus na igreja ou no centro. Não. É sempre. Né? São as nossas atitudes diárias. Porque eu posso ensinar para você o evangelho, mas se eu não te mostrar assim como Jesus fez, né? Porque Jesus trouxe a leitura do evangelho, as palavras, mas ele mostrou em cada exemplo enquanto ele esteve aqui. Então cabe aos pais também vivenciar o evangelho, né? A gente tem que buscar trazer para o hoje, né? Aproveitar o momento que a gente está vivendo, o contexto em que a criança está. Por exemplo, o amor ao próximo e o respeito. Pensando hoje na pandemia, como você poderia aproveitar e ensinar esse valor à sua criança? Porque isso é um valor que ela vai carregar na alma dela, no coração dela, para sempre. Então, por exemplo, o amor ao próximo e o respeito. Hoje eu sei que as minhas atitudes e o cuidado que eu devo ter comigo mesmo influenciam o meu próximo, afetam o meu próximo. Sim. Não é? Então, na pandemia, se eu posso higienizar as minhas mãos, colocar minha máscara, isso é amor ao próximo e respeito. Exatamente. A caridade. A gente vê tantas pessoas passando necessidades hoje com a pandemia. Se eu posso introduzir a minha criança nesse assunto da partilha, da doação, eu estou ensinando o valor do amor, né, através dos recursos materiais. Mas também, Aloísio, a prece como um ato de amor, ensinar nossas crianças a orar por elas, pelo outro que sofre, porque tem lugares que as nossas mãos não alcançam, mas a nossa prece sim. E a nossa criança tem capacidade de entender isso. E assim a gente vai ampliando e trabalhando valores com ela. Não é? Exatamente. E o João Carlos até fez uma postagem, uma pessoa orando, e falou assim, quando você ora, mais ou menos assim, ora com sinceridade, é como se você tivesse várias defesas em sua volta. Então, como se tivesse soldados, né, empunhando uma espada, te protegendo enquanto você está orando ali. Mas é isso. Né? A oração chega a lugares que as nossas mãos não conseguem. E as nossas crianças, eu vejo isso como uma forma de participar. Delas estarem conscientes de que todos nós temos algo a oferecer, mesmo que não seja material, mesmo que não seja roupa, mesmo que não seja o brinquedo, o alimento, mas você sempre pode oferecer algo. E a oração é um ato de amor. E quando você se desprende para orar por alguém, é amor. Não é? É amor. Exatamente. É tão importante a oração que, você vê, lá nós não sabíamos orar e pedimos a Jesus que nos ensinasse, né, Sim. a orar. E muitos de nós ainda não aprendemos a orar o Pai Nosso, né? A gente ora o Pai Nosso meio que repetido, meio que numa ladainha. Repetição de palavras atrás de palavras. E se a gente prestasse atenção naquilo que a gente está orando, a gente refletiria de forma muito mais profunda exatamente naquilo que a gente fala, né? Porque se o Pai Nosso, se você pensar, dá para você fazer uma palestra sobre o Pai Nosso, dissecando cada trecho dele, né? Cada trecho dele, né? Como até aquela questão muito importante que eu sempre coloco.
quando a gente fala assim, que seja feita a vossa vontade, naquele momento você está entregando nas mãos de Deus, né? A Uhum. condução da tua vida. Então fala, ó, estou entregando a minha vida nas mãos de Deus. Só que você quer dar palpite, né? A gente fala que seja feita a vontade dele, só que a gente fala muitas vezes que seja a nossa vontade, né? É porque a gente quer ter controle, né, Luiz? A gente quer barganhar com Deus. E não é assim que funciona, né? E não, nós temos que estar cientes de que Deus nos ouve sempre, mas Ele só nos oferece aquilo que Ele acha que é bom para nós, né? Exatamente. E a gente tem que ter o entendimento disso, né? Que até quando o não vem é porque é o melhor. E a gente ainda não tem essa maturidade toda, não é? Ai, meu amigo, mas é isso, né? E a gente sempre, né, tá disposto a ouvir, né? Como eu sempre falo, ouvir e partilhar. Porque quando você ouve e guarda para você, você não está fazendo bom uso daquilo que você aprendeu, né? E é isso que eu tento vivenciar com os meus filhos, né? É trazer Jesus para dentro da nossa casa e mostrar para eles que somente através, né, dos ensinamentos de Jesus é que a gente encontra a verdadeira alegria. É Que as coisas verdade. do mundo são passageiras, vão embora. Mas aquilo que a gente aprende com Jesus não é eterno. Né? É aquilo E que você falou, né? Muitas coisas que você aprendeu na evangelização te fazia acender a luzinha, né, da consciência, ele piscava num determinado momento, né? sim, e até hoje é assim, né, Luiz? Até hoje é assim. Que a gente aprende, a gente esquece, a gente cai, a gente levanta, mas aquilo que realmente ficou, aquilo que você aprendeu de verdade, vai sempre piscar, né? Um sinal vermelho para você. E a gente tem que aprender a escutar isso, porque às vezes a gente fala, não, né? Mas a gente deve escutar sempre. Ai, meu amigo, eu gostaria de citar uma frase que eu gosto muito, que está em Provérbios 22:6. Você conhece? Conhece, Não, claro. mas o meu filho com certeza saberia, eu não, mas pode falar. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é a proposta da evangelização. É mostrar o caminho. Porque hoje, enquanto eu estava aqui, estudando, lendo aqui, me veio, eu anotei, e disse assim: o coração de nossas crianças é solo fértil, esperando por boas sementes. Nós somos os semeadores. Olha só. Nós somos os semeadores, e é o Cristo que nos oferece as sementes. E não tenhamos dúvida que essas sementes florescerão no tempo oportuno. Mas cabe a nós preparar o solo, cultivar a semente com os nossos exemplos de amor. Então, é a nossa hora. A gente ouve na doutrina que nós estamos passando pelo mundo de regeneração, né? Nós estamos passando pelo processo de regeneração. Vamos chegar no mundo regenerado. Aí eu te faço uma pergunta. Quais são as sementes que você tem plantado para contribuir para o mundo de regeneração? São os nossos filhos, de forma mais direta, que vão vivenciar isso. Eles vão ser os agentes promovedores de mudança mais à frente. E o que eu quero que eles levem para o mundo de regeneração, vamos dizer assim?
Porque talvez a Daniele não veja grandes mudanças, mas o Emanuel e a Laura verão. E o Sim. que eu deixo para eles? No que eles vão contribuir? Olha a importância disso. Olha a importância da evangelização para as nossas crianças. Nós estamos passando um momento muito decisivo. E é agora a nossa hora de escolher. A gente ainda tem tempo de escolher. Vamos escolher bem, gente. Dá até para você fazer uma palestra sobre a parábola do semeador, né? Com a vertente infantil, né? Olha só. Mas é. Mas é. E a gente tem que escolher as sementes, não é? Porque depois, quando a gente assume a responsabilidade, né, de guiar um espírito aqui na Terra, é isso, né? É isso. É escolher as sementes, é encaminhar, é ajeitar, é aparar as arestas, né? E a gente não deve perder a oportunidade. Porque eu fico sempre pensando assim, numa pergunta, eu não sei onde eu vi essa pergunta. O que você fez dos filhos que vos foram confiados? Está no Evangelho, se não me engano, né? É, no Evangelho. O que você fez? Claro que cada espírito é individual, né? A gente promove a instrução, mas na verdade, lá na frente, a escolha é dele, não é minha. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Independente se lá na frente vai dar certo ou não. É a escolha dele. Mas eu como pai, também como evangelizador, porque todos nós somos em algum momento. A gente tem que escolher, né, as boas sementes. E a gente só vai encontrar as boas sementes com Cristo, no Evangelho. São sementes seguras, que vão dar bons frutos. É isso, meu amigo. Eu falei Nossa, demais. nossa, o pessoal tá adorando. Se você visse aqui os comentários, eu vou dar um print depois, que eu te mando os comentários, o pessoal tá adorando. O João Carlos está colocando assim, pela cabeça do Aloysio, deve estar passando a agenda para as lives da Daniele. Não estou pensando não, João, mas eu achei engraçado. Ô, Daniele, agora você está nervosa ainda? Tô. Olha aqui minha mão, ó. Olha. Fala para Clara que você não está nervosa, então, para ela ficar Claro, não despreocupada. tô nervosa. Na verdade, gente, sabe o que foi? Foi uma situação, foi intuitivo realmente, né? Porque a minha ideia seria trazer a Daniele mais para frente, lá no Refletindo com Amigos. Não foi nada programado, foi uma coisa que surgiu de repente. Eu abri o texto aqui, eu falei assim, não, um texto muito pequeno, eu vou ficar 15, 20 minutos no máximo discutindo esse texto, e me deu um insight de falar para a Daniele, ver se ela, né, toparia vir com a gente. Ficamos conversando, mandei o texto para ela, tudo mais, e senti uma ligação justamente pelo fato dos filhos dela estarem fazendo a evangelização à distância. Como eu comentei com vocês, a nossa casa espírita aqui, quando veio a pandemia, as evangelizadoras fizeram um grupo e começaram a fazer evangelização. E aconteceu duas situações muito particulares. Uma evangelizadora que tinha mudado para o litoral aqui de São Paulo, ela se afastou. E pela pandemia, por fazer um trabalho virtual, ela retornou virtualmente. E uma das crianças que participava aqui mudou-se para Portugal. E deu a oportunidade também dessa criança de participar, né, de estar interagindo. E essa evangelizadora, depois, hoje, ela já até voltou para cá, né, que é a Cíntia. Ela já até voltou. Eu conheci Cíntia. E então, a Cíntia é uma apaixonada pela evangelização infantil. Eu falo que precisa ter um amor incrível, um dom também fantástico, né? E aí surgiu essa ideia. Eu falei, acho que eu vou falar com a Daniele, ver se ela topa, porque é um assunto pequeno, mas tão profundo, né? E você, na condição de mãe e de crianças em fase de evangelização,
né? Ainda não... E olha só, a questão que você conseguiu, né? Numa cidade onde não há uma casa espírita, João Carlos falou para você ir para Nova Orleans, né? Ah, não vou, não. Mas no New Orleans também não tem. Não, né? Tem Texas, tem Las Vegas, tem, eu até participo de estudos com eles, e Flórida. Mas, Ó, a Clara está falando que ela ficou nervosa, que ela não sabe nem um terço do seu conhecimento. Clara, no nosso caso lá, Clara, vai ser o Refletindo com Amigos, então é um bate-papo. Nós vamos falar de assuntos triviais, entendeu? Fica de boa. Eu já falei, a gente faz live teste com a Daniela e nem precisamos fazer. eu estou engatinhando, cara. Todos nós, amiga, temos muito que aprender. Então. Mas foi muito legal mesmo, Daniela. Eu fico muito feliz e realmente eu fiquei também impressionado, assim como todos, não assim pelo teu conhecimento. Eu não imaginava que a live fosse ter essa abrangência que ela teve e com o seu conhecimento realmente veio trazer para a gente reflexões tão oportunas de um tema tão importante com a evangelização, né, que o Jerônimo fazia por telefone. E você trouxe, né, essa questão, eu achei tão lindo essa questão das sementes, né? E fica uma dica para você, não é um convite, mas uma dica, se você quiser de vez em quando fazer algumas postagens, uma vez por semana, cada 10 dias, sabe? Vai trazendo alguma coisa e, sabe, devagarinho você vai pegando gosto pela... Outro dia você já fez uma postagem também de um texto, né? Eu gosto, Luísio, mas às vezes eu fico retraída em postar, né? Mas eu gosto muito de estar aqui, de conversar, porque diariamente eu não tenho com quem conversar a respeito da doutrina espírita. E às vezes eu posto, mas vou postar mais. A gente pode trocar ideia também, se tiver com alguma dúvida, né? A Flavinha também tem bastante experiência no Instagram. Eu arraso, como que eu falo, vou arranhando um pouco, né? Eu peguei um pouco no grito, né? Que eu não tinha rede social nenhuma. Então eu falo assim para todo mundo, o pessoal não acredita muito. Mas a primeira palestra, eu fazia palestra há mais de 20 anos, presencial. Mas a primeira palestra virtual que eu fui fazer 23 de maio do ano passado, para o meu centro espírita lá, meu não, né? Para a nossa casa espírita lá, eu travei, não consegui fazer. Aí o meu filho teve que fazer para mim, e ele já sabia, porque eu já tinha repetido o tema várias vezes, não era um tema que ele curtia muito, mas ele foi mais ou menos na linha que eu já tinha trabalhado, mas eu travei, mas eu não me deixei por vencer. Não, chegou o próximo convite, eu peguei e falei, vou em frente e venci. Porque é diferente assim, você no Instagram, você tem a interação, as pessoas vão conversando, você vai, né, interagindo. Aqui nós dois estamos né, interagindo. Lá era pelo Facebook e eu estava como administrador da página. Aí me dava receio assim, vai que eu faço alguma coisa errada, eu não tinha domínio do Facebook. Vai que eu faço alguma coisa errada, eu tiro a página do ar da pessoa, do centro. E aí você estava sozinho, você não tinha feedback, sabe? Estão me ouvindo, não estão ouvindo. Então, hoje não, com o recurso do StreamYard, a pessoa vem, te coloca na tela, na palestra, depois ela volta, né? Então você tem um recurso um pouco melhor. Mas no começo você estava tateando assim no escuro. É, né? Muito novo, né, Sim. Aloysio? E a gente tem que desbravar esse mundo da internet, né? Colocar coisa boa para o povo ver. É importante. Você, Flavinha, tem sim, a Marte e tantos outros, tá um trabalho incrível, né? Porque hoje o mundo precisa disso. Tem tantas coisas ruins que chegam para a gente todos os dias. Né? A gente precisa da contrabalança, né? Sim. E vocês estão fazendo esse trabalho, graças a Deus. Que Jesus abençoe vocês para continuar. Na verdade, né, Daniela, esse trabalho, aquilo que eu falo, ele é muito mais gratificante para nós mesmos que fazemos. Ontem, eu te juro, eu não estava muito legal,
né? Foi um dia meio... Apesar de toda aquela agitação lá do amigo espírita secreto, não estava um dia muito legal, quase que... E por acaso também não teve live nem do Vitor, do Coração de Luz, não teve da... A Martiele já mudou o dia. E também não teve da Flavinha. Então, literalmente, parece que estava assim... Quase que eu falei, eu vou abrir uma live que eu estou necessitando de uma energia. Mas eu falei, não, eu também tenho que aprender a vencer essas dificuldades, né? Porque a gente não pode ficar só preso a uma situação. É importante a live, sim, mas você também tem que conseguir superar as dificuldades, né, sem a muleta que a gente fala, né, modo dizer. É verdade, Luiz. A gente tem que aprender com o evangelho e levar para a vida, né? Porque a gente se aprisiona em hábitos e, na verdade, não é isso, né? A doutrina e o evangelho é sobre liberdade, né? Sobre liberdade de lidar com a gente mesmo. Mas é difícil para mim também, meu amigo, porque o dia que eu tô mais triste, a ansiedade bate, porque eu tô longe da minha família tem 2 anos, e no meio desse caminho aconteceram muitas coisas. Eu me refugio nos livros também. Nos livros, nas lives que eu assisto, eu não faço, mas eu assisto. E é nesse mundinho que eu me sinto melhor, né? E é assim, a gente tem que aprender, né, a lidar com tudo que acontece. É verdade. Daniele, eu só tenho gratidão a palavra em relação à sua participação. Deixar o pessoal muito tranquilo. Acho que ficaram um pouco receosos agora, né? Porque você veio e deu uma verdadeira aula para nós aqui, realmente. Não, fala isso não, meu amigo. Que isso? Não, para mim foi. Eu falei para você, né, que eu estou engatinhando, mas eu gosto muito de estudar a doutrina, né? Por muito tempo eu não tive a oportunidade, não vou dizer a oportunidade, o hábito do estudo, né? E foi a pandemia que me trouxe isso. O hábito do estudo, de trazer a doutrina para mim, para mais perto de mim. E eu sou muito feliz com isso. Mas eu estou engatinhando, vocês dão show. Eu que aprendo com vocês todos os dias. Não é bem assim não, viu? A gente tá falando pra gente mesmo. Mas é verdade, né? A nossa orelha é a primeira que escuta. Sim. Eu falo sempre quando eu faço uma palestra. A palestra, na verdade, ela é para mim. Até outro dia fiz uma palestra, foi 15 minutos na nossa casa aqui, sobre o tratamento espiritual. E eu estava em tratamento espiritual. Até uma amiga nossa falou, nossa, Luiz, você falou tudo que precisava ser falado. Por quê? Normalmente a pessoa, quando tem um receio de falar que você é um trabalhador da casa que está fazendo um tratamento espiritual. E muitas vezes a pessoa vai buscar uma outra casa espírita para não mostrar a fragilidade dela para a casa. Aí uma pessoa falou assim, né, que a coordenadora do SESI, onde ela dava aula, uma vez falou assim, vocês gostam do trabalho de vocês? Gostamos. Vocês confiam no trabalho de vocês? Eu falo, confiamos. Quantos de vocês têm filhos estudando aqui no SESI? Então, por exemplo, se você trabalha numa casa espírita, se você confia naquela casa espírita, por que você vai buscar ajuda numa outra casa espírita? Né? Se você confia no trabalho lá. Eu não quero. E eu sempre coloco, não é demérito nenhum buscar ajuda. A gente não estamos 100%, né? Eu sempre brinco aqui em casa, né? O pessoal fala, que hora que vai chegar o cara das 10, né? Porque tá aqui às 10 horas, a gente tá alegre falando, é fácil, mas a gente não é às 24 horas do dia essa pessoa aqui. Que eu queria ser. Eu queria que a minha vida fosse 24 horas por dia o que eu sou.
aqui no momento da live. Ah, então significa que você está usando uma máscara? Não. A gente procura trazer essa reflexão para que a gente mesmo se enxergue naquilo, né? É projetar, né, Luiz? Eu projeto aquilo que eu quero ser. E eu também compartilho com você. Eu lembro até que a Natália, uma vez, nas primeiras lives que ela foi fazer, de convidada, ela fez uma fala exatamente de uma situação dessa, do que eu falei. Aí o negócio reverberou bastante. Porque uma coisa é você falar e você ouvir. Agora, como uma outra pessoa fala exatamente aquilo que você falou, é o que mexe com a tua essência, né? É. Como é que é Daniel, aquela frase, Aloysio? Machucou, doeu, leva para casa que é seu, alguma coisa assim? É sempre assim, né? Exatamente. Daniele, eu não quero tomar mais seu tempo, né? Já estamos 1 hora de live, né? Para você é cedo, mas para nós aqui já é 11 horas, né? E o povo trabalha ainda essa semana, né? Claro que sim. Eu vou fazer a leitura, agora eu faço a leitura e depois eu pediria para você fazer a prece para nós, pode ser? Pode ser, pode ser. Eu vou fazer a leitura mais uma vez, tá? A Daniele fez a primeira leitura, eu faço a segunda. Evangelização pelo telefone. Jerônimo usava o telefone para evangelizar crianças, jovens e adultos. Ligava quase que diariamente para a jovem Maria Bethânia. Após os cumprimentos e brincadeiras habituais, solicitava a ela lesse uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo, aberta ao acaso. Depois, pedia-lhe para que comentasse tudo o que havia entendido sobre a lição. Em seguida, vinham os ensinamentos. Comentava sobre o Espiritismo, ampliava a visão da leitura com histórias e casos. Elucidava questões voltadas ao mundo, à família e à própria existência. Era uma aula de evangelização ao telefone muito particular. A amiga cresceu, aprendendo mais sobre o Espiritismo. Tornou-se professora e psicóloga, além de evangelizadora infantil. E amanhã nós vamos ter a mensagem número 34, né, o caso de número 34, com a médium Antusa Martins, que era de Uberaba também, que nós vamos ter uma passagem do Jerônimo com a Antusa, que sempre o assistia, né? Então, amanhã às 22 horas estejam conosco. Essa semana nós vamos ter as nossas lives até quinta-feira, e na sexta-feira eu vou fazer eu estou para decidir, né, se eu faço uma live ou se eu faço um vídeo, reflexões sobre o Natal. É verdade, é sábado, né? Sábado é o Natal? Não, o dia 25 é sábado. Uhum. A véspera cai no dia 24. Então não vamos ter às 22 horas. Então amanhã eu até converso com o pessoal, ver o que eles preferem. Se a gente... Estou pensando em fazer por volta das 18 horas, horário daqui, né? Essas reflexões sobre o Natal. Mas aí a gente conversa amanhã. Aqui não tem véspera. Aqui só tem 25. Aqui aí só tem 25? Aqui eles não comemoram véspera. Não tem a véspera da passagem? Igual a gente faz, igual a gente faz no Brasil, que faz a ceia meia-noite. Não tem. O principal é o dia de ação de graças, né? Aqui é. Aí no dia 25 eles fazem almoço, mas a véspera não tem. Mas tem a questão dos presentes com as crianças, tudo, né? Tem, mas é só no domingo de manhã. Eles colocam um biscoito, né, pro Papai Noel, é isso? E aqui o Zé, né? O Zé que vem aqui, não sei, o Aloysio me segue no Instagram, ele vê o meu elfo aqui, ó, vem fazer brincadeira com as crianças até o Natal. Depois ele vai embora. Você podia um dia contar essa história, eu falei para você, se tiver vontade, conta a história do Zé, conta o que aconteceu a cada dia, né? Vou fazer isso. Vai ficar legal.
Então vamos Daniela, fazer a então, lista. as nossas preces, né? Ok. Eu convido a todos que se sentirem à vontade a fechar os olhos, a elevar os pensamentos a Jesus, nosso amado Mestre, a Deus, nosso Pai, misericordioso, e toda a espiritualidade amiga que nos inspira neste momento. Agradecidos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos para falar de Ti, através das lindas lições do nosso querido Jerônimo. Que ele possa também estar conosco neste momento, nos envolvendo em fluidos de paz e harmonia, que acalentem e preencham os nossos corações. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos infinitas que recaem sobre nós todos os dias. Que possamos sempre nos lembrar, Mestre, que somente através de Ti, dos Teus ensinamentos, dos Teus exemplos amorosos, é que conseguiremos nos transformar realmente e termos a oportunidade de um dia estarmos junto a Ti. Abençoe, Senhor, todos os lares aqui conectados. Alcance, Senhor, esses corações e leve a cada um deles uma centelha do Seu amor. Cuida, Senhor, daqueles que sofrem e que choram, e também daqueles que não Te conhecem. Que todos nós, necessitados de Ti como somos, possamos sentir a Tua presença, que nos alegra, que nos acalma, que nos ilumina. Te pedimos, Senhor, uma vez mais, fica conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Daniela, uma vez mais, gratidão mesmo pela ter aceito este convite assim meio de última hora. Foi muito bom, Luísa, gostei muito. Que bom. Quando você quiser vir mais vezes, só me avisar, e você vê, não estava nada programado. É verdade. Foi bem de última hora, mas foi muito bom. Agradeço a paciência, o carinho dos amigos que estão aqui acompanhando conosco. E desculpem o nervosismo, desculpem alguma coisa, né? E obrigado pelo carinho e atenção de vocês, uma vez mais. Gente, agradeço então a cada um de vocês que esteve conosco, que vai chegar depois também. E para finalizar, eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa noite.